single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Olá, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Continuando aqui a sequência de vídeos, nós vamos falar sobre os aspectos. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a quadratura. O que é a quadratura? Seria o ângulo de 90 graus. Seria quando dois planetas estão posicionados de tal modo que se forma ali uma angulação de 90 graus. O ângulo de 90 graus é um famoso ângulo que está presente no quadrado, né? Então você tem ali a figura da quadratura. Então, qual é o significado da quadratura? A quadratura ela é considerada como um aspecto, de um modo geral, desafiador. Ela representa um desafio. Por quê? Porque você vai ter ali, né, a presença de planetas que vão ter dificuldade de dialogar de acordo com o seu posicionamento. E isso pode ser marcado dentro dos signos quando esses planetas eles estão no mesmo ritmo. O que eu chamo de ritmo? Ritmo é aquilo que a gente divide, classifica os planetas, os signos de acordo com a sua natureza nas seguintes categorias: os signos mutáveis, os signos fixos, os signos cardinais, né? Então, o que seria um signo mutável? O signo mutável ele seria aquele signo, por exemplo, que está disposto a aprender com as coisas, com as pessoas e o meio. O signo fixo seriam aqueles signos que estariam propensos à manutenção das coisas e à aprofundação das coisas, dos pensamentos e dos eventos e dos sentimentos. E os cardinais eles seriam um impulso para iniciar uma ação. Então, dentro dos três ritmos, você vai ter 4 signos, representando, então 4 vezes 3 dá os 12 signos do zodíaco. Então vamos dar aqui um exemplo: signo fixo: Leão, Touro, Escorpião e Aquário. São 4 signos fixos, são 4 signos que tendem a manter e aprofundar situações, né? Então são signos que têm uma certa conservação de um impulso, não vamos dizer assim de uma situação, porque, por exemplo, Aquário é considerado um signo bastante revolucionário, porém é um signo fixo. Isso, se traduzindo em uma maneira simplificada, seriam os teimosos do zodíaco, né, de um modo geral. São signos que tendem a pegar uma ideia, um pensamento e manter ele o máximo possível. Nem que seja um pensamento revolucionário, como é o caso de Aquário. Então, quando você tem planetas em signos fixos, formando 90 graus, que não você vai ter, que não seja oposição, você vai ter uma quadratura. Isso serve para os mutáveis, isso serve também para os cardinais. Então, por exemplo, pegando aí uma quadratura fixa, Touro e Leão, né? Você vai ter, eles não são opostos, eles têm a mesma natureza em termos de ritmo e eles acabam tendo dificuldade de diálogo, tá? Vamos pegar agora uma quadratura mutável, Gêmeos e Virgem. Eles não são opostos, e em detalhes, são regidos pelo mesmo planeta. E eles têm essa natureza de querer aprender com as pessoas, com o meio e com as situações, porém eles têm dificuldade de diálogo, né? Seria como se um planeta que estivesse em Gêmeos e outro planeta que estivesse em Virgem, é como se a luz dos dois tivesse dificuldade de se encontrar, portanto, de dialogar, né? Outro exemplo aqui, vamos pegar de quadratura, uma quadratura cardinal, Câncer e Libra. Os dois têm impulso para iniciar as coisas, porém vão ter dificuldade de fazer isso, de dialogar, né, de colaborar um com o outro. Então isso seria a quadratura. É um desafio, é um aspecto que tem uma certa tensão, uma certa dificuldade, revela uma certa dificuldade de resolução, isso tanto no mapa horário como no mapa natal, porém essa dificuldade ela contém elementos em comum. Seria como se
eu tivesse muita coisa em comum com alguém, mas eu tivesse dificuldade de perceber isso e dialogar isso. Normalmente a quadratura significa isso, um problema que normalmente não é tão fácil assim de eu perceber ele, né? Eu de perceber como resolver ele. Ao contrário da oposição, que nós vamos ter um vídeo só para falar sobre isso, onde a dificuldade ela é relativamente visível, né? Então a quadratura seria esse tipo de desafio. Então, pessoal, essa seria então o aspecto da quadratura, conhecendo um pouco mais sobre isso, e até mais. Grande abraço.